Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, eu já quero glorificar o nome do Senhor nessa tarde, nesse dia, né, dia de véspera de Natal, que nós, o mundo inteiro, né, praticamente, o que a gente entende que o mundo inteiro se volta a lembrar de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, a Adriana Flávia, paz, Adriana, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vai a mãozinha aí para a Adriana. Amada, eu não pude entrar às 10 horas que eu estava me locomovendo e avisei a todos para as 3, tá bom? Então, esse momento, um momento especial, um momento de culto, para que fique uma palavra, né, aos nossos corações, como também o significado do Natal, né? Então, uma palavra para esse momento especial, não importa a data de nos preocupar se está certo ou errado, mas é que se comemora. Então, dia 25 de dezembro, 24, a virada, e nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Eu quero ler uma palavra sobre ela, para não ficar muito longo. Sobre ela eu quero estar orando, e que diz assim, fala do nascimento de Jesus. Diz assim: e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu a Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mãe, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Eu quero aqui, sobre esta palavra de Lucas capítulo 2, perdão se eu não falei, eu quero estar lendo, e vou me discorrer aqui. O capítulo 2 é grande, ele vai até o versículo 52, mas eu vou ficar por aqui ao 38, e a gente pode estar aí acompanhando essa leitura maravilhosa. Também entrou o nosso amado pastor Eduardo, todos aí glorificando o nome do Senhor. E eu quero estar nesse momento orando com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e que através do teu Filho Jesus, Senhor, tu tens nos feito filhos da promessa, filhos em Abraão, Senhor. Senhor, tem glorificado o teu santo nome nesse tempo, nesses dias, e, Senhor, temos 2000 anos, Senhor, a qual, Senhor, tu nos deste, Senhor, esta graça de vir, Senhor, de Senhor, dar a tua vida naquela cruz do Calvário, para que pudesse, Senhor, ser alcançado, Senhor, para restauração e libertação de nossas almas, para que pudéssemos, Senhor, como um presente de Deus, ter a vida eterna, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, que a Tua palavra, que é santa, que é viva e eficaz, e que é como espada de 2 gumes, Senhor, que, Senhor, discerne pensamentos, juntas, medulas, alma e espírito, Senhor, para a intenção do coração, Senhor, que esta palavra viva possa chegar aos nossos corações, Senhor, e possa alcançar aonde
ela puder ir nesta mensagem, Senhor, e ela possa alcançar até os confins da terra, porque Tu já tens cumprido a Tua palavra. Tu tens nesses os quatro cantos do mundo falado, Senhor, e glorificado. E nos 5 continentes, Senhor, a Tua palavra, Senhor, o Teu nome é glorificado em toda a terra. Nós queremos, Senhor, agradecer pelo pão, pela saúde, pelo livramento e por nos manter, Senhor, vivos para a glória do Teu nome. Amém. Aqui a gente vai ter aqui o apóstolo São Lucas, que ele não é um apóstolo, mas é um médico amigo de Paulo. Ele nos faz a narrativa do nascimento de Jesus. E nessa narrativa ele cita o momento que acontece a vinda de José e Maria para o censo, porque César Augusto e o governador Cirênio, eles deram essa ordem, que é por parte de César, para que houvesse o censo, a listagem de todas as pessoas. Era um momento em que eles listavam, mas também cobravam os impostos, né? E isso, segundo os estudos, era esse tempo, esse momento. Então vem para a listagem, e vem também que era da cidade de Nazaré, da Judéia, né? Cidade de Davi, vem a Belém, vem José com Maria. Maria estava grávida. Maria já estava no momento de dar à luz. E chegando nesse momento para o censo, Maria, e diz assim no versículo 6, e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então haveria aquele momento, ela começou a se sentir mal, era hora de dar à luz, sabia que era o momento. Então eles não conseguiram estalagem, mas conseguiram um lugar na manjedoura. E diz assim no versículo 7, deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em um pano e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Versículo 7, não havia lugar, e nem naquele local em que eles, que era a única estalagem que podia, né, as outras estavam cheias, era tempo da festa, como eu manifestei pela manhã, ontem à noite, na mensagem de ontem, às 20 horas, e que não havia local livre, era o momento da festa. Então Jerusalém, ela lotava de visitantes, de peregrinos de todas as nações que vinham para a festa das nações, ou que nós conhecemos também como festa da colheita. E também hoje já conhecemos, daqui um tempo, desse momento aqui, 30 anos à frente, vem a festa também chamada de Pentecoste, por causa da descida do Espírito Santo e do derramar da glória de Deus. Então, eles põem o menino, que era o único local da estalagem, que era na manjedoura, o local dos animais, no curral. Ali o dono disse, olha, não havia mais tempo, né? E eles tiveram que pôr o menino ali na manjedoura, enrolar num pano, e ali o menino estava no meio dos fêmeos, dos animais, mas nasceu como assim fora escrito. E havia uns pastores de animais que eles cuidavam dos seus rebanhos. Depois você discorre no capítulo 2, 8, e esses pastores faziam vigília da noite, se costumava cuidar do rebanho ao relento. Então os pastores ficavam a noite toda em vigília para guardar o rebanho, enquanto o rebanho repousava, descansava ali, e eles tomavam conta.
E vai acontecer algo tremendo, que vai vir um anjo, e esse anjo vai anunciar, né? E o anjo, no versículo 10, diz assim, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria. Quer dizer, eles vêm, aqueles homens são pastores, estão guardando. Eu quero acenar aqui para o presbítero Adelino, para nossa irmã Simone, isso. E eles estavam naquele momento guardando, então vem os anjos e faz um anúncio. Primeiro que eles anunciam boas novas. Jesus, abrindo um parênteses aqui, é a boa nova, é a novidade de Deus para a nossa vida, porque Ele é o novo, Ele veio para trazer vida e vida com abundância. João 10:10 é um dos versículos também que eu muito guardo, porque o próprio Jesus disse, o ladrão veio roubar e matar e a destruir. Roubar, matar e destruir. E Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, essa é a boa nova, em que os anjos vieram e falaram com aqueles pastores em Belém, para que eles soubessem que aquele momento estava nascendo numa manjedoura, ali na cidade de Belém, de Nazaré da Galileia, vinha aquela criança que viria como a promessa de Deus, como ele havia dito, que viria o Salvador. E agora nasce e ele os avisa, e disse para que eles não temais. Ele disse, trago novas de grande alegria, que será para todos os povos. Jesus veio trazer a alegria de viver, não a alegria de matar. Jesus veio trazer a alegria da novidade de vida, quer dizer, vida eterna. A sentença é a morte, o pecado gera morte, a sentença foi a morte. Mas Deus deu a provisão em Jesus Cristo para que nós pudéssemos alcançar a alegria, alcançar a vida eterna, e nunca mais. A palavra diz em Apocalipse que lá não havia, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então lá não haverá mais morte, não haverá mais mal, haverá vida e vida em abundância, para que nós possamos estar alegres com Cristo. Então, no momento nós temos muitas lutas na terra, quer dizer, nunca deixou de ter, desde o momento que a alegria era enquanto Adão recebia o Senhor, e o Senhor, na viração do dia, dizia para ele, Adão, você comeu bem? Você viveu bem? Ele tinha gozo e paz na sua alma, na sua alma e na sua vida, né? Tudo dado carinhosamente pelas mãos de Deus, mas depois perdeu isso. Então veio a sentença, veio a morte, veio as lutas, saiu do momento da inocência, né? Porque o período em que Adão vive com o Senhor no paraíso é período de inocência, né? E ele não tinha maldade, ele não tinha perversidade, nada para fazer mal a ninguém. Então era período de inocência, mas depois veio a malícia, a maldade, e veio um período muito ruim, mas com isso a sentença, que era a morte, que é a separação eterna de Deus. E Jesus é a ligação. Religião quer dizer religar, no latim, religare, quer dizer religar a Deus. Quer dizer, ninguém religa nada que nunca foi ligado. Ninguém religa alguma coisa que nunca se ligou. Então é religar. Jesus disse em Jerusalém, eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Quer dizer, nós estávamos perdidos e fomos perdidos de Deus. E aí houve o resgate. O resgate é através de Jesus Cristo, somente Ele, que pode nos ligar novamente ao Pai, nos ligar a Deus, só Jesus Cristo. Por isso que Ele vai entregar a igreja ao Pai. É a última etapa da obra de Jesus Cristo na terra, é recolher a igreja
e depois entregá-la ao Pai, a noiva, a eclésia, a santa, a adornada, a igreja, que nós somos o corpo e ele é o cabeça. E ele é quem é o verdadeiro pastor e sumo sacerdote eterno, porque ele já venceu. Então aqueles pastores se maravilharam em ouvir as novas que foram determinadas pelos anjos, primeiro pela visita dos anjos, mas eles, para que não temesse, não pensasse que era uma coisa ruim, foi esclarecido e eles entenderam que era da parte de Deus, aqueles anjos, e que lhes falava de um Salvador. E eles dizem no versículo 12, e isto vos será por sinal, achareis o menino envolto num pano. Era o sinal da palavra que deu Isaías, o profeta Isaías, iria se cumprir agora, e eles sabiam das Escrituras. Então esse é o sinal. Encontrareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quer dizer, o colchão do nosso Senhor foi o feno que os animais comiam. Mas isso foi para glorificar o nome de Deus, Pai dele, que é a pessoa dele, e o Espírito Santo, para que os homens pudessem saber que tudo vale, né? Tudo vale, tudo é bom, mas o maior valor é a vida. O maior valor é estar com Deus na vida eterna. Esse é o maior valor. Porque quando nós somos chamados, eu brinco muito com a igreja, com os irmãos, de se bater a senha, né? A minha, né? Eu brinco com a minha, se bater a senha não tem jeito. E é verdade. Mas tem jeito, que o jeito é que tudo isso é para a glória de Deus, é estar com Deus. Nós temos que estar com a certeza, não é fácil, né? Nós temos um tempo, temos a vida tanto aqui na terra, temos as bênçãos 100 vezes nessa terra e no porvir, porque o Senhor nos abençoa, com certeza. Ele deu a vida para isso que ele deu a vida, para restaurar, para resgatar, para libertar, né, da prisão em que nós estávamos como ovelhas desgarradas, sem pastor. E aqui os pastores guardavam animais, ovelhas, mas o verdadeiro pastor estava vindo para cuidar do rebanho, cuidar. Por isso essa figuração aqui que Deus deu na palavra, que havia uns pastores em Belém, e eles ao relento guardavam seus rebanhos, e eles ali estavam na noite de vigília à noite, e eles estavam ali guardando a tempo. De repente eles recebem uma visita. Quem não quer receber uma visita dessa, né, irmão? A visita especial, que é a visita de Jesus. Então hoje, na virada da viração das horas, vira-se o dia comemorando essa vinda de Jesus, que ele veio há 2000 anos atrás, que ele nasceu numa manjedoura e que a promessa de Deus se cumpria na terra para que toda a humanidade pudesse ser salva. Tudo bem, mas hoje, esse menino, é isso que nós vamos chegar daqui a pouco, né? E os pastores correram, né? E no mesmo instante apareceu com os anjos uma multidão dos exércitos celestiais. Olha que coisa linda, que visita esses pastores receberam naquele dia, né? Vieram além daquele aquele anjo para lhes anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Agora veio a milícia de anjos, porque a glória de Deus envolve, a glória de Deus caminha com Deus. O Salmo, eu gosto muito desse Salmo, Salmo 89, se não me falha a memória, versículo
8, diz assim: Senhor dos exércitos, não há um Deus tão grande como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então a fidelidade de Deus, ela rodeia ele, está impregnada nele, na glória dele. A fidelidade de Deus o acompanha. E quem tem a Deus, quem caminha com Jesus, tem a fidelidade de Deus permanente na sua vida. Olha que coisa linda. Aqui a glória desceu e os anjos celestiais louvando a Deus e dizendo, olha o que eles diziam. Eu brinco muito até com essa palavra: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Tem uma tradução que diz aos homens de boa vontade, que é ao contrário, boa vontade para com os homens. A mesma coisa. Ou aos homens de boa vontade. Eu brinco muito com esse versículo, né? Eu sempre brincando dizendo, glória a Deus nas alturas e aos homens de boa vontade. Mas está aqui nas Escrituras Sagradas. Nós aqui não lemos e às vezes deixamos passar coisas que não entendemos, mas está aqui. Então os anjos glorificavam aos homens de boa vontade. Quer dizer, mas essa boa vontade, ele estava dizendo daqueles que compreenderiam, entenderiam pela fé sobre o Salvador e aceitaria a Jesus como seu Salvador. E isso que aconteceu com esses pastores aqui em Belém, de Belém, né? E a glória a Deus nas alturas, versículo 14 eu li, e o 15, e aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram aos pastores, olha o que os anjos vão dizer para os pastores, eles vão se ausentando agora de volta aos céus, e diz assim uns aos outros, vamos, pois, agora os pastores dizem, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Aqui dá para colocar a igreja. Não vai ser diferente, não é diferente. Jesus Cristo já veio. Jesus Cristo agora retornará. É um retorno. É a vinda dele, a segunda vinda dele. Porque ele já veio, ele já esteve na terra. Eu gosto muito também desse capítulo 1 de João, que diz, veio para os que eram seus. Por quê? Porque a obra tinha que ser feita a partir dos judeus. Os judeus é quem são da seiva, são o povo que foi escolhido na terra para caminhar com o Senhor e levar o Evangelho, a salvação a todo aquele que crê. Mas o apóstolo João, lógico, muitos dos judeus aceitaram, porque foi feita a primeira obra lá, e pelo próprio Jesus que veio da Judéia, dos judeus, né? E para que pudesse, né, fazer a obra. Mas muitos deles não receberam, muitos não entenderam. E o apóstolo João relata isso fielmente das Escrituras, dizendo, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso aqui, irmão, isso aqui basta, não precisa mais nada. Não precisa ver a cadeira voar, não precisa ver o cego. Lógico que Deus faz os milagres, já vimos muitos, mas não precisa especificamente ser isso que nos leva a Jesus, ser isso que nos mantém a Jesus. Não, esses homens ficaram maravilhados com o cumprimento da promessa. Então ele disse, vamos lá e vamos ver. Né? Um dia, Filipe virou para Natanael e disse para ele, Natanael, vem comigo, que eu vou te mostrar aquele. Eu vi, eu conheci, eu vi ele hoje. E Filipe, ele veio de Nazaré, e Filipe diz, mas pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque ele viu, Nazaré era uma terra, era uma cidade simples, humilde. Então, se a maioria dos judeus ou deles, naquela época,
se esperava um rei com pompas, com glórias, com tantas coisas que se esperava. E Jesus vem numa manjedoura, num estábulo de animais. O colchão eram as palhas do fêmur do animal. O pano talvez fosse aquele que esfregasse o lombo do animal para secá-lo, de algum animal querido que cuidava do dono. Talvez esse pano foi o pano que foi, hoje chama cuero, macacãozinho, fraldas de alto luxo. Foi um pano desse que envolveu e cobriu o nosso Senhor. Porque ele veio humilde, simples, né? E esse era o sinal, o anjo ainda falou isso para eles: olha, esse será o sinal, ele estará envolto num pano, numa manjedoura, e eles correm para vê-lo, e eles vão correr, e diz assim, e no versículo 16, vendo, divulgaram a palavra, e 16, perdão, e foram apressadamente e acharam Maria e José. Olha que coisa linda, e o menino deitado na manjedoura. Esse era o sinal. O sinal, quero abrir outro parênteses, da vinda de Jesus. Ele está aí. Qual sinal mais nós precisamos ver que Jesus está à volta? Que Jesus está às portas. Que Jesus vai cumprir como foi essa escritura sagrada. A lei apontava para o Salvador, apontava desde Gênesis, ela vem apontando para o resgate, para a restauração daquele que um dia foi separado de Deus, expulso da presença de Deus, que é a sua imagem e semelhança. E Deus, com seu amor, com sua infinita graça, com a sua infinita fidelidade, que ele é fiel a si próprio e é fiel a todos, ainda que nós, mergulhados no pecado, ou das nossas dificuldades ou intenções, como pode um homem não crer em Deus, não crer no Criador? A gente fica espantado de ver isso. Mas eu quero crer uma coisa: não tem ateu que não creia em alguma coisa. Porque esta hora que o homem se confronta com o Senhor, entre a vida e a morte, é ali. É ali que o homem é confrontado. É ali que o homem vai se render, ou ele tem dois caminhos de vida. O homem morre, mas ele tem o caminho de vida. Uma, a vida eterna, e outra, a separação eterna. Esses pastores correm e veem maravilhado que o sinal se cumpriu. E eles dizem assim, e todos, no versículo 18, os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo ao seu coração. Então os pastores ficaram maravilhados. Disseram: irmãos, os sinais que estão acontecendo na terra, no mundo, nós temos que estar maravilhados, nós temos que estar atentos, nós temos que ter os olhos voltados para isso. A gente vai à igreja, e com certeza quem vai à igreja vai com esse carinho, vai por fé, bota a melhor roupa, se ajeita, toma aquele banho, bota um perfume, fica cheiroso para Jesus e diz: olha, eu vou, porque eu vou à igreja, mas eu não vou me encontrar com homens simplesmente. Vou ver os irmãos que vão morar no céu comigo. Com certeza a gente se alegra, né? Oh, graça e paz, oh glória. É assim. Mas nós temos que ir para a igreja com a oportunidade de que aquele dia Jesus pode voltar. Então esse capítulo de Lucas é uma narrativa maravilhosa. Ele fala sobre o nascimento de Jesus. E ele também termina com Jesus já pregando a palavra aos 12 anos, basicamente, de idade.
Mas eu quero te falar desse menino que ainda está aqui na manjedoura. Estava. Desse menino que nasceu um dia, encarnou na pessoa do homem, que foi feito imagem e semelhança da glória de Deus Pai, para que pudesse pagar os nossos pecados, dar a sua vida por nós, como cordeiro mudo levado ao matador. Ele tomou sobre si, Isaías diz, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele lançou sobre si, sobre seus ombros, a vara do jugo. A vara do jugo é o animal. Os bois eram carregados, ou jumentos, eram carregadores de carroça. Então prende o jugo no pescoço do animal com o outro. E ele não pode sair dali, porque se ele quiser, ele fica bravo. E o animal tem muita força, o boi. E se ele quiser desvirtuar o caminho, e quiser não ajudar o outro que está do lado, o boi, ele fica sobre aquela madeira que envolve o pescoço dele como o outro. Se for 3 bois, 2 ou 4, estão todos com o pescoço preso. E eles vão puxando a carroça, puxando, porque ele fica, e o aguilhão é aquele que o boiadeiro, o carroceiro, como entendermos, vai com um ferro comprido na ponta, a ponta é fina, bem afiada, e ele fica com aquele aguilhão, e se o boi ou um deles vai virar a carroça, vai parar, vai impedir que o andar da carruagem siga, ele dá uma cutucada no lombo daquele boi, com aquele aguilhão, e aquele aguilhão fura e ele dói. Então o boi tem o couro muito duro, então ele dá na anca do boi aquela agulhada com o ferro do aguilhão, e quando ele dá, o boi sente, o boi vai, ainda que devagar, mas ele vai passo a passo e vai caminhando, e assim a vida do crente para ver o seu Senhor. Assim é a nossa vida. Assim que nós temos que estar por aquele que deu a vida, por aquele que se entregou a si próprio, que não teve pecado, não tinha pecado, mas olhou para os meus pecados e disse, eu vou entregar a minha vida por ele. Eu vou entregar a minha vida por ela. E aquele que ele estava na glória, ele não tinha dor, não tem choro lá, não tem... A Bíblia relata... Eu pude ver, um dia eu estava tão aflito, eu estava muito aflito. E uma mulher, vendo eu aflito, uma vizinha minha, ela me chamou para ir à igreja. Eu tinha 28 anos. E ela vendo eu aflito, nervoso, e foi um momento muito difícil, foi um momento de dor, muita revolta. E aí ela viu que eu estava angustiado, desesperado, e Deus, ele dá providência. Quando ele tem um propósito com a gente, ele dá providência, como sempre. E aí ela me levou até a igreja. Eu fui, até ajoelhei, chorei muito, mas não fiquei na igreja. Eu tinha uma dor muito grande com respeito. E naquela hora não foi, mas aquele dia que eu me ajoelhei ali, eu vim para casa, e naqueles dias Deus me visitou, e ele disse para mim uma coisa. O ancião de dias veio a mim, e na hora eu me assustei, eu estava deitado, e ele veio a mim, e ele, quando pôs a mão em mim, eu senti paz, calma. E ele me levantou e disse, você vai ter a permissão em vida que poucos homens da terra têm. E
E eu comecei a subir com ele. E eu cheguei uma etapa, ele de mão dada comigo, e eu cheguei numa etapa que eu via o telhado das casas diminuindo. Quando eu cheguei numa certa altura, que hoje a gente aprende nas escrituras sagradas, que é o primeiro céu, e quando eu cheguei aqui, a esse céu, que a altura das nuvens, tinha uma casa, e como uma sala, com a porta livre, e ele disse assim, nós vamos parar aqui. E aí nós estávamos subindo como que voando, não com asa, mas subindo aos céus. E aí nós paramos, ele disse, nós faremos uma parada aqui. E aí paramos. E aí eu, como eu sou muito arisco, né, muito atento, eu olhei já tudo na casa, e ele, com a mão dada em mim, ele disse assim, primeiro eu quero te mostrar uma coisa, como fica o homem quando morre, desobediente a Deus. E aí ele andou comigo, e eu percebi que de um lado era como se fosse quartos, e tinha porta. E no fundo do corredor tinha uma porta de frente para cá. E eu filmei bem tudo, rápido, né? E aí a primeira porta, o primeiro quarto, ele parou comigo perto da porta, sempre a mão dada comigo, ele não me soltava. E ele disse para mim, você vai ver como fica aqueles que morrem desobedientes a Deus. E ele abriu a porta daquele quarto. Lógico, não era um quarto, eram as trevas. Quando se fala das trevas, a gente às vezes avalia como noite. Noite tem o significado de treva, mas não trevas, inferno, mal, não é. A noite é tranquila, mas as trevas é dilacerante, dilacera a alma. Eu comecei a ouvir os gritos, os lamentos das almas gritando. E aquele grito, aquela gritaria, e aquilo me deu uma dor por dentro, foi me dando uma dor, e eu falei para ele assim, eu não estou aguentando ouvir isso. E eu conheci uma tia minha, que era de uma religião, e ela gritou o meu nome, e ela falou, Luiz Carlos. E quando eu vi aquilo, eu chorei muito, eu falei, eu não estou aguentando ver isso. Ele disse, assim fica aqueles que desobedecem. As trevas era algo, quando ele fechou a porta, aquela dor me saiu. É como se, não dá só para explicar, é só quem passa por isso. Dilacera a alma. É como se você vive, mas está sendo apunhalado, queimando. É uma coisa que só a palavra descreve inferno e trevas. Era uma coisa terrível. E ele fechou, e aquilo eu me acalmei. E eu falei, puxa, chorei muito, falei para ele, para o ancião de dias. Quando eu me levantei da cama e o vi, e ele me deu a mão, eu olhei para a sua pele. Era uma pele como se fosse de uma criança. Os seus cabelos era como cabelos de lã branca, não dá para comparar o branco aqui na terra que a gente possa ver, mesmo numa luz, numa lâmpada, não dá, fluorescente, não dá. E os seus olhos eram como chama de fogo. Ele olhava, era como se ele me via por dentro. Os seus olhos eram como um raio-x, uma coisa... É coisa maravilhosa, é inefável, como o Paulo falou. E aí eu fiquei olhando para ele com aquela aparência linda de paz. Ele falava muito pouco, ele falava calmamente. As poucas que ele falou era voz doce, parecia saborosa de entrar no corpo, como João disse, que era doce como mel. E aí ele falou para mim, agora você vai ver, mas você não vai ter permissão de entrar. E ele foi andando comigo, e ele foi até aquela porta que estava no final do corredor, ela estava lá. E aí ele, entre a porta e eu, sempre
entre mim e o local que ele ia me mostrar. Ele não me soltava das mãos. Eu não tinha força para me tirar. Eu ficava doce, leve, mas sem força. Não havia em mim força para fazer força com ele. Porque eu estava como que neutralizado. E ele disse para mim assim: eu quero te dizer uma coisa. Ao homem foi dado a vida. E eu vou te dar um exemplo para você entender. Se um homem é lhe dado a permissão dele ser um motorista de ônibus, e ele carrega 50 almas, e se ele pegar esse ônibus e jogar num poste, foi o exemplo que ele me deu, e matar todas essas vidas, ele dará conta delas a Deus. E eu fiquei ouvindo. E ele disse: a vida é que Deus deu para que o homem possa zelar por ela. Eu estava nas últimas, eu estava muito revoltado. E ele estava me dando uma lição. E ele disse assim: você não vai ter a permissão de entrar porque não é hora, mas eu vou te mostrar. E ele, entre mim e a porta, e ele abriu aquela porta. Quando ele abriu, a claridade da luz era tão forte que eu não conseguia ver. E eu levei tempo, e eu tentando ver, meus olhos não conseguiam se ajustar. E a claridade era muito forte, era uma luz tão forte, e eu não conseguia. E eu fui lutando com meus olhos para me conseguir ver, e com o tempo foi... Ele disse: olha, e eu não conseguia, olha, e eu fui, e uma hora a claridade se assentou e eu consegui ver. Não havia sol, mas havia luz. Oh, Jesus! É como a palavra fala, só depois eu fui entender, quando o Senhor me alcançou, que Ele é a luz, não há sol, Ele é a própria luz. Ele brilha na força do sol ao meio-dia, muito mais que isso. Ele é a luz em tudo. Não há trevas, não há nada. E aí, quando eu olhei, eu botei minha cabeça para fora da porta e ele não deixou eu acabar de entrar, porque a paz, a alegria, o gozo de alegria que eu sentia era tão grande que a vontade era entrar. E ele não deixou, ele falou: não é tempo. Somente olha. E eu olhei, ele com aquela voz doce, aquela mansidão, e eu olhei e eu vi uma cidade. Oh, Jesus, eu vi uma cidade. E ele disse: aqui virão aqueles que obedecem. E eu fiquei querendo entrar de qualquer jeito, porque quando você transpassa para lá é uma glória, que João relatou. O apóstolo Paulo relatou coisas inefáveis. E eu comecei a sentir aquele gozo de paz, aquela alegria. E eu vi árvores, eu vi ruas, eu vi casas. E ele disse: aqui vem aqueles que obedecem para a morada. E eu ainda não estava obedecendo ao Senhor. E aí, a partir daquele dia, né, e ele retornou, fechou a porta e eu retornei ao meu leito. E ao retornar ao meu leito, eu lembro o sonho não, a visão até hoje, a visita dele até hoje. Por muito tempo eu chorei, porque eu sabia que eu tinha que me voltar a ele, que eu tinha que receber dele a paz, que ele, todas as vezes que chegou aos seus discípulos depois, tanto antes, mas depois, inclusive, que ele passou pela cruz e apareceu os 40 dias aos seus discípulos, ele sempre chegou e transpassou lugares, porque nada prende a glória de Deus, nada prende a Jesus Cristo, nada eles tentaram calar. Esse livro, a Bíblia Sagrada, é o livro mais vendido, mais lido na face da terra.
Essa é as Escrituras Sagradas. É a palavra de Deus que Deus inspirou divinamente pelo seu Espírito Santo para que ela chegue aos corações. Para que o homem possa obedecer, para que o homem possa se acalmar, para que o homem tenha certeza. A fé é gerada, não tem quem explique, não tem antídoto, não tem massa de bolo que possa fazer a fé. Não tem nenhum remédio, nenhum antídoto, nada em laboratório. A fé é algo que é gerado pelo Espírito Santo, por Deus. E que acontece as coisas que se esperam, mas que não se veem. E elas se concretizam. Olha que coisa linda. Isso é fé. E eu pude refletir, parar para entender que existe uma vida eterna. Ele me mostrou tanto para os que ficam em condenação e para os que vivem gozo eterno, vida eterna. Então a gente tem que ter essa certeza, esperar isso, porque tudo, a gente quer Jesus, mas não quer estar com Ele. Mas ao tempo que seja necessário, nós estamos garantidos, há uma garantia, um carimbo de Deus sobre nossas vidas. Ao momento que aceitamos Jesus, nos batizamos, descemos nas águas. Eu me converti tem 31 anos. A sede que nós tínhamos de descer nas águas, a sede. Eu sei que você também está aí, muitos tiveram essa sede, aquela emoção no coração, a alma ardendo, com gozo de alegria, dizendo, meu Deus, eu vou descer nas águas. Cadê esse sentimento em 2020 dos corações? Cadê o sentimento de que nós vamos para a glória e que nós estamos correndo não atrás das rodas de carro, não atrás dos tijolos, não atrás somente das contas bancárias, mas nós estamos correndo para uma coroa incorruptível e deixando para trás, como o apóstolo Paulo fala aos Filipenses, deixando para trás as coisas que ficam para trás, mas prossigo para o alvo. Esse alvo é Jesus. O menino, para encerrar aqui, porque a hora foi, se não vou pregar até amanhã, falar dele, eu prego até amanhã. Aquilo quebrantou meu coração. E alguns poucos dias à frente, anos, ainda levou acho que 4 anos, o Senhor vai me alcançar, definitivamente. E aí eu estava já com o coração quebrantado. Eu disse, eu não posso ficar mais nessa vida que eu estava. Eu não posso mais estar perdido, adorando a Deus, que tem boca, mas não fala, tem braços, mas são encolhidos, não podem abençoar. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem os riscados na sua massa ou na sua madeira de algum cabelo, mas não tem os cabelos alvos como a lã, como o ancião de dias que eu vi. Não tem. Não tem pele, porque é madeira, ou é pau, ou é ferro, ou é lata, ou é prata. Pode até fazer de ouro por aí, mas igual aquele ouro, que é a pele dele, sem nenhuma ruga, limpa como se fosse de uma criança. Você já viu uma pessoa de cabelos brancos, sem uma ruga? Vida eterna é isso, é gozo, é alegria. Isso dá o exemplo de vida eterna. Não há mal, não destrói. O corpo é glorificado. Esse menino, há poucos dias ainda no capítulo 2, para encerrar, porque senão vai passar o horário. Esse menino, no templo em Jerusalém, vai haver apresentação de dias. Maria e José ficam na manjedoura. E daqui a pouco,
eles cumprem os dias da purificação, que são 8 dias. E eles vão ao templo, porque era de costume da lei. Era um menino que nasceu, era um primogênito. A promessa que viria o primogênito a Abraão, mas que haveria, e se ele pudesse contar as estrelas do céu e os grãos da areia da terra, essa seria a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, de Jacó, essa seria a descendência. Essa é a promessa. Então, estava dentro daquele templo um homem chamado Simeão. E também uma outra mulher que não é esposa dele, às vezes a gente confunde, mas isso não tem tanto problema. Ela era uma profetisa também no templo, em que apenas viveu 7 anos, 8 anos, 7 anos, com seu marido. Ele morreu, ela era viúva, chamada Ana. E Ana, que já tinha 84 anos, se não me falha a memória, aqui no capítulo 2 fala isso, já uma idosa, e ela esperava e servia o Senhor. E o interessante é que a Escritura Sagrada fala que eles serviam o Senhor esperando. Eles não serviam o Senhor como se fizesse uma obra qualquer. Hoje eu não quero ser porteiro. Hoje eu não quero pregar a palavra. Hoje eu não estou bem. Hoje eu não quero dançar. Hoje eu não quero louvar a Deus. Hoje não, eu não quero. Ou então passamos por cima dos outros para fazer. Eles serviam e iam para a igreja, para o templo, para servir a Deus com esperança que Jesus iria voltar. Simeão, o Espírito Santo havia revelado, está aqui nas Escrituras, havia revelado para ele que era o templo. E Deus tem revelado a sua igreja que está no templo, Deus deu sinais, e está no tempo da vinda dele. Não sabemos dia e hora, ninguém pode pregar isso. Ninguém fala, olha, mês tal, é com 34, é com 35, é com não sei o quê. Não, não tem isso. Mas os sinais, o próprio Jesus falou, pelos sinais sabereis o tempo. Identificarei, você sabe ver, o céu está nublado, você sabe identificar que vai chover. Então, como saber os tempos? Pelos sinais que ele nos deu. Os sinais do cumprimento estão aí. Então estava Simeão lá. Creio eu, ele devia fazer essa oração. Senhor, não quero descansar. Porque crente não morre, crente descansa. Não quero descansar antes que eu veja o meu Salvador. Eu quero ver. Eu quero ver. Todo dia. Esse era o motivo de Simeão e Ana profetiza ir ao templo. Eram os crentes que esperavam a vinda de Jesus. Eram os crentes que não iam para o templo para brigar ou para ser os mais bem arrumados, ou os mais ricos, ou os mais em tudo. Não, iam para o templo, como a gente tem na missão evangélica, esses grupos maravilhosos que vão para servir, sabe? Não jovens que queiram botar adorno porque acha lindo do mundo, para servi-lo como se fosse um show. Não. Nós vamos servir ao Senhor pela sua glória, pelo seu dar louvor a Deus, e dançar, e glorificar, e pregar, e falar o amor dele, que a ele toda a glória e toda a honra. A hora se foi, irmãos. E aí chega um casal que está lá, e qual os pastores foram e viram, e agora passou 8 dias, entra um casal. Simeão talvez não conhecia aquele casal. Aqui não narra isso. Nem Ana, mas eles conheciam uma coisa, eles tinham, os dons espirituais. E que tinha olhos espirituais. E eles viram entrar o casal. E quando Simeão bateu os olhos, o Espírito Santo disse,
Bom foi você ter esperado. Olha ele. Já pensou? Foi lá, Leia, e pegou o menino, e levantou, ergueu o céu, e disse para o Senhor: Senhor, agora despede o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador. Glória! É isso que a igreja tem que estar esperando. É isso que a igreja tem que se alegrar para cantar, dançar, glorificar sabe, na esperança de que ele vem e resgatará a humanidade. Ele não vai deixar a gente morrer por um irmão. Se a gente morre hoje, você chega daqui uns dias lá, está só na minhoca. Mas quando ele vier, tantos que tiverem na sepultura e como os que tiverem de pé, receberão. Olha aqui, não vai ficar uma unha. Receberão um corpo glorificado. Aleluia! Essa é a promessa, irmão. Essa é a promessa, não vamos deixar tudo para trás, carro, casa, vai ficar, a gente precisa hoje aqui, mas vai ficar. Isso não pode me orgulhar e me tirar e me fazer pisar nas pessoas ou me fazer ser mais alguém. Não. É glória dele, é amor dele, tudo é dele. Irmãos, ele está voltando. Ele não vem, ele já veio. Ele está voltando, ele virá pela volta e resgatará a sua igreja. Pai, eu quero orar nesse momento com esta mensagem de Natal. Que, Senhor, o Natal é o ano inteiro. Que tu veio e não está mais como uma criança na manjedoura. Senhor, tu estás ressurreto, além daquela cruz, desta tua vida, aos 30 anos iniciaste a tua obra, e aos 33 foste erguido aos céus, e apareceste 40 dias, Senhor, para que os homens vissem, após a morte de cruz, a qual tu ressuscitou, e foi provado, o teu corpo não estava, mas tu apareceu aos 40 dias, e venceu paredes, e mostrou para todos, e depois tiveste a ascensão diante daqueles, Senhor, de 500 ou mais, 120, que estavam ali e viram a tua glória. E os teus anjos também falaram, porque estás atônito, povo galileu, este Jesus a qual os vê, e aos céus, ele virá, ele retornará, ele está por vir, irmão, em nome de Jesus. Senhor, que a nossa mesa esteja abençoada, mas que tu esteja presente, Senhor, em tudo que é nosso, em toda a nossa vida, em toda a nossa casa, em toda a nossa família, em todos os amigos, em todos, ó Pai, em toda a tua obra, tu faça parte 100% dela. Deus os abençoe. Tenha um Feliz Natal. Deus te abençoe e te dê graça. A paz do Senhor Jesus Cristo. Há 40 dias que ele apareceu, ele dizia para os seus discípulos: paz seja convosco. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom Natal. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, ó. Eu toco lá no X lá em cima. É isso que o senhor tem que aprender. Isso é rápido.